Muito bem, Melzinha entrando aqui para o nosso bate-papo, aguardando a confirmação dela para darmos início, então, à nossa live. Olá, Melzinha, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Eba, Mel, seja muito bem-vinda à nossa live. Estamos aqui todas obrigada. as semanas transmitindo um monte de conhecimento legal de vários professores da nossa rede. Fique à vontade, a casa é sua. Ah, quase como estar lá no festival, né, com vocês, coisa boa. Pois é. A Mel, então, como eu comentei no começo da nossa live, vai trazer várias dicas e reflexões sobre como aumentar a produtividade. Mel, corrija-me se eu estou enganado. Você é professora, né, dá um monte de aula, é diretora, né, revisora de textos, livros, etc. É também demonstradora de coreografias, presidente de federação, certo? É, E é. muito mais. Então, acho que você é a melhor pessoa para trazer para a gente esse conceito de produtividade, né? Ah, obrigada. Mas, Mel, Obrigada. antes da gente começar a entrar nesse assunto, passa um pouquinho para a gente de como foi a sua experiência com o The Rose Festival São Paulo até agora, desde quando você frequenta e há quanto tempo você ministra vivências, práticas e palestras. Ah, sim. Lá, você até me perguntou isso ontem e nem precisa ir buscar, eu tenho isso muito claro na minha cabeça, porque foi sempre muito marcante, né, e muito especial, o The Rose Festival São Paulo. E olha só, foi o primeiro festival em que eu me apresentei com a minha coreografia e no palco mesmo, né? Porque a gente às vezes antes faz coreografia de forma menor, sei lá, na praça, na esquina da casa, coisas assim. Mas palco de festival não é para qualquer um, realmente, né? Aquele frio na barriga, luz na cara e bota para valer. E é sempre uma experiência importante. E a primeira vez foi lá no Festival de São Paulo, quando ele ainda acontecia no Hotel Estância Atibainha. Maravilhosa, também super aconchegante. Um frio. Então, assim, é um mix de emoções, de lembranças. E eu tenho foto daquele acontecimento no ano de 2003. E a gente já olhou essas fotos, assim, inclusive comparando e rindo e apreciando o quanto a gente cresce e evolui. Porque se eu for mostrar essa foto, assim, a produção é muito engraçada. Tem fio passando, sabe? O banner não é tão grande, é menor. Aí umas coisas, mas foi 2003 e de lá para aqui, assim, aquilo já foi maravilhoso, né? Só que cada ano se supera e os últimos foram um show, né? Um espetáculo incrível, impecável. Então, quando a gente compara, é fogo, né? Porque na época estava lindo. E aí agora a gente compara e fala, nossa, mas olha quanto a gente cresceu. Então, enfim, Verdade. são muitas, muitas coisas. E lembro, inclusive, alguns colegas de palco naquela época. Então, assim, foi realmente importante. Foi a minha primeira apresentação como demonstradora internacional, no ano de 2003. E eu acabava de me mudar ao Brasil. Então, antes eu era nacional argentina, aí eu passei de grau e ainda fui me apresentar no Festival de São Paulo. Tipo, maravilhoso, né? Então, essa foi a primeira experiência. O evento todo foi lindo. Mas o fato de ter sido a primeira apresentação de coreografia no festival foi especial demais. E depois, você acredita que ficaram registradas, né? Ali que passou. Você acredita que o Festival de São Paulo, The Rose Festival de São Paulo, foi o primeiro em que eu atuei como ministrante, como professora, ministrando aulas? Então, foi um convite super especial da Nina, muito carinho, porque a gente sempre estava presente, e assim que eu passei para docente, ela já quis me chamar como ministrante do seu evento. Então, fico super grata sempre por esse privilégio, né? Então, foi também o festival em que eu estreiei como ministrante, foi no 2011, isso. Tá bem, já vai passando o tempo, muitas histórias. De lá para aqui, participei de todos. Na verdade, de 2003 para aqui, eu acho que foram todos. Enfim.
E outra coisa que eu lembrei legal, especial em relação ao Festival de São Paulo, é que a minha escola, que é a escola de Copacabana, The Rose Method Copacabana, que é a sede histórica, várias vezes ganhou o prêmio maravilhoso que vocês dão, a escola que mais leva alunos. Então, não tenho nem levo a conta de quantas vezes ganhamos, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Então, mais emoções ainda, né? Uma vez eu ganhei um prêmio da Nina, da professora Nina, até, de primeira pessoa inscrita no evento. Ela falou, gente, eu preciso dar esse prêmio para a Mel. E eu ganhei um iPod Shuffle da Nina, tipo, ó. Sensacional. Você falando assim, eu lembro também que o meu festival, os meus festivais também foram várias estreias que eu tive. Eu também foi o meu primeiro festival como demonstrador, né? Que legal. O festival é sensacional, né? Para quem não conhece o que é o The Rose Festival, é o momento que a gente junta todo mundo da nossa rede, todo mundo do mundo mesmo, né? De vários países, para ter um monte de vivência, um monte de práticas, um monte de festa, né? Muita comida gostosa, o grande show de coreografias, né? Que a gente tanto mencionou aqui, né? Então é um universo mágico, muito assim, é maravilhoso e é muito impactante na nossa vida. Por isso até que eu te perguntei o que tem de mais impactante. Você trouxe todos esses momentos, né? Muito. Então, se você nunca foi ao The Rose Festival São Paulo, a data geralmente é em agosto, né? E nesse ano, especificamente, por causa desse momento histórico que vivemos, né? Ele foi prorrogado para novembro, tá? Lá para o meio de novembro. Então, essa data oficial, se você ainda não está inscrito, conversa com o seu professor, conversa com o seu diretor para efetuar a sua inscrição, porque você realmente precisa conhecer esse momento mágico do ano, né? Sim. E nos dias 22 e 23 de agosto, onde seria o oficial, né, o festival oficial, nós teremos um evento online que o The Rose Festival São Paulo está organizando, que é o World Live, tá? Que é dia 22 e 23 de agosto. A gente vai ter vai ter várias presenças de pessoas incríveis para nós, vários palestrantes, vários painéis, palestras e bate-papos incríveis. Para quem está inscrito no The Rose Festival lá de novembro, é free, tá? E você pode participar à vontade. Esse evento vai ser sensacional. Todos convidados, tá? Então, Melzinha, Melzinha, vamos então para o nosso bate-papo. Para você que está chegando agora, a gente vai falar aqui sobre as dicas e reflexões sobre como aumentar a produtividade com Melina Flores, falando diretamente de Copacabana, né? Então, Melzinha, como você define produtividade para a gente? Lá, tantas vezes me chamam para falar sobre esse assunto, eu fico até constrangida. Eu acho que eu criei uma fama de que eu faço muitas coisas, e as pessoas querem saber como faz isso? A gente poderia encerrar essa live por aqui. Eu digo para vocês, é só fazer. A gente vai lá e faz. Não, eu acho que na verdade você não dorme, Mel. não tem espaço para sono na sua agenda, não é possível. Você ontem me marcou de madrugada com stories dessa live e eu compartilhei na hora, não foi? Na hora. Não, as duas vezes que eu compartilhei a divulgação, você compartilhou na hora. Esse é o espírito, isso é uma coisa que eu gosto muito, que dentro da nossa instituição tomou o nome de Ritmo de Rose. Por quê? Porque o professor de Rose é o melhor exemplo disso, de tipo, faz na hora e resolve, e eu adoro. Até teve uma vez que ele me solicitou com alguma coisa, já nem lembro o que foi, eu resolvi rapidinho, falei, e aí, discípula Ritmo de Rose, posso me assumir o título, né, de discípula Ritmo de Rose? Ele, nossa, com certeza, então, a minha inspiração. Em relação à produtividade, você pediu uma definição. Na verdade, a definição está no dicionário, refere-se mesmo a produzir bastante. Mas tem algumas coisas que eu acho bacana nós considerarmos, porque relacionam com como é a nossa filosofia, como é a nossa cultura. E, bom, você sabe porque é professor, e muitos dos que estão assistindo talvez conhecem algo do The Rose Method, e sabem que, ou então ficam sabendo agora, que nós encaramos tudo, a prática, a vida, as coisas,
sempre naquele ritmo de respeitar o seu ritmo, naquele estilo de buscar o prazer e o desfrute ao realizar as coisas. Então, isso está presente na prática como? O instrutor sempre fala, sinta o seu limite, não force, se tiver dor, não faça, enfim, são umas dicas que vão surgindo. E a proposta é levar isso para a nossa vida. Então, fazer as coisas entendendo e respeitando o nosso ritmo. Eu acho que isso é muito importante. Então, produtividade, produzir mais, fantástico. Na minha opinião, é bacana encarar essa produtividade desde uma forma que seja orgânica, que você possa assimilar, que você possa incorporar e te faça bem. Parece super clichê, né? Super. Mas, cara, para mim é isso. Então, veja bem, um ideal de vida. Aí você passa toda a tua vida adulta trabalhando como um louco, mas você produz muito, você junta patrimônio, super legal. Só que você termina como? Exausto, estragou vários relacionamentos, tem uma úlcera, outros problemas de saúde, uma cara assim de demacrado e não tá feliz. Merece isso. Produziu pra caramba. Cara, eu prefiro, então, produzir um pouco menos e conseguir, de alguma forma, equilibrar, né? Fazer um bom balanço entre todos os outros aspectos da vida. Então, para mim, é essa a grande arte, porque é fácil a gente se perder em um ou outro caminho. É bem fácil, aliás. Então, tem muito a ver com um processo, inclusive, de se conhecer mais. E é disso que trata a nossa filosofia, de autoconhecimento. Então, assim, a gente está falando aqui de comportamento e tudo mais, mas lembrando que o The Rose Method tem uma parte técnica que acaba trabalhando e transformando o indivíduo e, entre outras coisas, levando a desenvolver autoconhecimento. Esse processo de se conhecer é importantíssimo para você saber colocar limites. Aprender a colocar limites é uma arte que acho que nunca termina, né? A gente está sempre se redescobrindo. E olha só que eu lembrei, falando de saber colocar limites e de não se atolar de tarefas na ânsia de produzir, né? O que acontece com o aluno novo no festival pela primeira vez? Ele fica louco para fazer tudo. E ele monta a sua agenda e diz que vai fazer aulas das 7 da manhã às 10 da noite e ainda participar do almoço, do jantar, e assistir às coreografias e fazer tudo. E o instrutor fala, gente, olha só, melhor, né, abre os espaços na agenda, desfrutar do dia, tá? Não, eu quero fazer tudo. Aí ele termina como um evento, feliz, empolgado, mas cansado, ele precisa ser, às vezes fica até doente, porque o cara nem dormiu, né, nesse tempo todo. Então, faltou essa medida de saber aonde colocar limites e, às vezes, até abrir mão de algumas coisas, não tem problema. Mas pensando até a futuro, inclusive, né? Sim. Não, e aproveitando esse gancho, aí eu faço a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como que a gente pode ter mais produtividade sem perder essa qualidade de vida que você mencionou? Como que a gente faz isso? Como que você acha que são os melhores caminhos para a gente desenvolver? Eu penso que praticar uma filosofia que te proporciona lucidez, aumento da energia e autoconhecimento não tem preço. Porque se o que você quer é conseguir priorizar melhor, fazer mais, né? E com mais qualidade, inclusive. Porque às vezes fazer mais está aliado a fazer certo da primeira vez. Se você precisa refazer as coisas, né? O clássico retrabalho. Aí você perde tempo, né? Perde tempo. Ou seja, não fez com qualidade, tem que fazer ajustes. Já perdeu tempo. Se você tem mais capacidade de foco e clareza para saber em que caminho você está desenvolvendo um projeto, aí você otimiza. Então, tudo que possa te levar a otimizar teu tempo, fantástico, sim. Logo, para mim, essa filosofia é uma oportunidade que realmente vai construir um alicerce. Sem isso, bom, vai dar mais trabalho. Mas se você consegue ter mais energia, mais disposição, ficar menos doente, ficar doente às vezes é uma perda de tempo, né? Francamente. Claro, quando você fica doente, você precisa parar, não tem o que fazer, né? Agora precisa se recuperar. Mas e se você não tivesse ficado doente? Talvez teria aproveitado mais uma semana, mais um mês, né, de fazer as coisas que você quer. Então, eu vejo que esse trabalho de você com você, de se trabalhar, de se aprimorar, de se fortalecer, é fundamental.
também tem que ter paciência um pouco, porque às vezes acontece que a gente faz e tem a sensação de que não conseguiria estar fazendo mais coisas das que já faz. Talvez alguns já tiveram essa sensação, né? Tipo, putz, tá funcionando, mas estou no meu limite. Se alguém chegar com outra solicitação, não vai dar certo, né? Eu já tive essa sensação algumas vezes na vida, sabe? E pensei que já era o meu limite produtivo ali. Só que daqui a pouco chegou assim no meu colo mais uma responsabilidade, mais alguma coisa que eu tinha que assumir. E eu consegui dar um jeito, às vezes a transição é difícil, mas depois eu consegui dar um jeito de absorver, incorporar aquelas tarefas e continuar em frente. Então, eu tenho a sensação de que com o tempo, o passar do tempo, o ganho de experiência e esse próprio processo de autoconhecimento, nós conseguimos ir cada vez aumentando mais, né? Ou não sei como chamar, é a variedade de coisas que a gente faz e a quantidade de coisas que a gente faz. Se alguém falasse para o Plácido adolescente que você estaria fazendo tudo isso, que você ia ter feito uma viagem pelo mundo, contribuído para escrever um livro e trabalharia com todos esses vídeos maravilhosos, talvez o Plácido adolescente não teria nem acreditado. Ele falou, nossa, não, parece tão distante, algo tão distante da minha habilidade hoje. Então, pensa, hoje, você consegue imaginar todas as habilidades que você vai ter daqui a mais 10 anos? Não, não consegue. E existe uma resposta fechada para quais habilidades você vai ter daqui a 10 anos? Também não. Está na tua mão desenvolver. Então, Tudo depende assim... de você, né? Exato, de fato. Então, depende do caminho que você vai escolhendo. Aí, se você ficar, não, a partir de agora não vou mais estudar nada, não vou me aprimorar em mais nenhuma área, eu vou ficar só o que eu sei até hoje. Bom, pode ser uma escolha, mas é raro, né? É raro isso acontecer. Então, essa possibilidade não tem limite, ao meu ver. Não tem um limite marcado. Então, quem coloca esse limite? E é legal ver dessa forma. E aí, o que vem? A paciência. Talvez hoje você não saiba fazer uma edição incrível de vídeo que você queria muito fazer já hoje. Tá, paciência, hoje você não sabe. Então, contrata o curso, vai aprendendo. Talvez daqui a 1 ano ou 5 você seja fera nessa edição, você possa até ensinar outra pessoa. Não adianta você se angustiar ou ficar ansioso em excesso, porque hoje você não sabe fazer aquilo. Né? Que é o que às vezes acontece, a gente quer para agora. Então, acho que um pouco de paciência também. Paciência, né? Conseguir administrar a ansiedade, né? Isso. Bom, pessoal que está chegando agora, nós estamos falando sobre algumas dicas e reflexões sobre produtividade com Melina Flores. Se você tiver qualquer dúvida ou qualquer sugestão aqui para a gente conversar, coloca aqui no chat, tanto do nosso Insta, né, na live do Insta, quanto também no YouTube, tá? Estou acompanhando os dois aqui, pode mandar mensagem que eu leio e eu coloco aqui no nosso bate-papo. E no começo da nossa live eu comentei que a Mel faz um monte de coisas, né? Ela é multitarefas, né? E eu queria saber um pouco se você consegue trazer um pouquinho para a gente, fora tudo isso que você já trouxe, né? De como combinar essas inúmeras tarefas. Tem algum segredo, alguma dica que você pode dar, alguma reflexão sobre como combinar tudo isso e ainda fazer bem feito? Que é uma característica sua. Você combina várias tarefas e faz tudo muito bem feito. Pelo menos é a minha percepção, pelo menos é a tua fama, o que é muito bom, né? A fama tá ótima, né? Pois é, então. E qual que é? O que você pode trazer? É fazer na hora? É agilizar? É simplesmente botar o foco, concentração? Como é que é? O que você pode trazer de reflexão sobre isso? De Olha, combinação, né, dessas multitarefas. Acho que ali são demasiados fatores cruzados, sim. Depende muito da pessoa, muito. Quem realmente tem interesse sobre o assunto, existem até livros, existem cursos, você pode se aprofundar, mas nada disso serve se você não coloca em prática. Não adianta você ler 10 livros sobre organização, administração do tempo, organização pessoal e ficar na teoria, só achando lindo aquilo tudo. Então, tem que ir colocando em prática e encontrando o teu formato. Eu já li sobre coisas em relação à administração do tempo que eu pensei, olha, para mim isso não vejo muito sentido, mas isso não quer dizer que para outra pessoa não faça sentido, sim.
Então, depende muito de cada um, precisa entender isso. Pode ser que mude isso de um dia para outro, ou que você passe por fases, então também está esse aspecto. E uma coisa que eu destaco muito, inclusive no início do curso que eu ministro nesse sentido, se chama Multiplicando o Tempo, em relação a você ter muito claro todas as coisas que você quer e precisa fazer. Então, isso várias metodologias abordam, de fato, no que eu tenho inventado, mas eu sempre fui muito fã de organizar listas, desde sempre, desde a adolescência, e eu lembro disso porque eu lembro de fazer listas na casa da minha mãe sobre coisas que tem que fazer na casa, sabe? Categorizar o que era de arrumação, o que é de limpeza, o que é de reformas para fazer, e eu ajudava minha mãe com essas coisas, organizava, ia dando checks e tal. Então, pronto, eu sei que tem muito tempo que eu gosto disso, mas não que eu tenha inventado, acho que é uma ideia comum e recorrente em todos os métodos de organização pessoal. Mas o que nos diz isso? É que não adianta você manter a tua lista na cabeça. Você tem que colocar no papel. E aí você precisa não só tirar as coisas pendentes da cabeça e colocar no papel, mas também depois aprender a organizar essas coisas e priorizar. Não adianta se colocar no mesmo bolo um compromisso que tem um horário específico, num dia específico, com uma tarefa que você precisa fazer para uma reunião no próximo mês, com uma conta que vence hoje. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você precisa decidir qual é a tua forma de se organizar. Se você vai usar o próprio caderno, se você vai usar uma agenda virtual, um aplicativo específico no telefone, aí depende de cada um. Eu poderia dizer o que eu uso, mas não quer dizer que seja a única opção boa. Eu gosto de caderno, o caderno está sempre por aqui comigo. Eu uso o Evernote muito, eu uso o Drive para arquivo de informações, para guardar todos os meus arquivos. Eu organizo as pastas e subpastas de forma lógica, de forma tal que eu possa rapidamente encontrar um arquivo. Então, como eu uso o Drive, está tudo no meu Drive, deixo o celular ou deixo o computador, rapidamente eu posso encontrar qualquer arquivo. Então, às vezes, parece que eu sou muito rápida, mas, na verdade, é que eu sei onde estão as coisas. Não tem muito mistério. Já está tudo organizado, né? É só Exato. você ir lá e pegar. Imagina, tem pessoas que gastam tempo no seu dia buscando a chave para sair de casa. Precisa disso. Era só você decidir, a chave vai ficar aqui. Não tem outro lugar. Então, só pode ser ali. Aí você não vai perder tempo. E coisas assim, né? Na casa dos meus pais, eu era a pessoa que encontrava as coisas sempre. Era assim, tipo, perdi a minha carteira. Aonde será que está? Eu encontrava. Mas por quê? Porque eu ia na lógica da pessoa. Só que uma vez eu encontrei as chaves da minha mãe na geladeira. Nossa, dentro da geladeira? Sim, dentro. Ela tinha feito as compras, e aí ela voltou com tudo e tal. Eu fui lá, eu só segui, meio detetive, sei lá, vai na lógica. Seguir os passos, né? Seguir os passos. Mas, enfim, isso foi uma vez, tá? Não faça nessa imagem da minha mãe, porque ela é uma pessoa organizada. Foi só uma vez, todo mundo pode errar. Agora eu entendi por que você é quem está com a tarefa de organizar todos os asanas e catalogá-los. Agora faz muito mais sentido na minha cabeça isso. Você sabe que aqui no chat do... lógica. Fala. Aqui no chat do YouTube, da nossa live no YouTube, o André Mafra concordou comigo. Ele falou aqui, ó, Melina é um sinônimo de produtividade, é impressionante. Que amor. Eu concordo. Mel, em relação à inércia e à preguiça, são nossas inimigas ou não? E se são, como vencê-las? Assim, como você enxerga isso? Olha, inimiga, não sei. Às vezes a gente se monta umas armadilhas, né? E às vezes a gente até se autoconvence de umas coisas. Precisa ficar atento com essas coisas. Dentro da nossa cultura, existe uma frase que diz palavra é mantra, né? Para quem conhece das técnicas, sabe o que é. Para quem não, é só ter noção de que a tua palavra vale muito e tem uma força muito grande. Então, se você fica falando, eu sou desorganizado, tipo, eu sempre fui desorganizado, eu sou desorganizado, você está reforçando essa ideia, eu sou desorganizado. E aí, o que você vai fazer? Tudo para se alinhar com o fato de que você é desorganizado. Então, vamos ser
desorganizados com grande estilo, né? Mas você quer ser desorganizado? Não, é algo que me frustra, eu queria tanto ser como a Mel. Gente, então, pera. Então, muda, tem que mudar ali o switch, para de dizer que você é desorganizado, primeira coisa. Então, assim, tem muitas coisas que estão na nossa mão, né? Essa questão, você falou, preguiça e inércia. A preguiça, às vezes tem dias que também é legal respeitá-la, né? Às vezes tem dias que a gente só precisa parar um pouquinho. E aí você faz, negocia ali, né? Tipo, então você tá com preguiça, hoje é domingo, tá chovendo, eu queria mesmo só assistir filme. Vamos assistir filme? Beleza, vamos assistir filme, mas olha, amanhã a gente vai fazer isso, isso e aquilo. Então tá bem. Pode parar um dia e assistir filme? Olha, na minha opinião, pode. Pode ir à praia e não fazer nada um dia? Pode. Mas se aquilo se torna uma constante, então todos os dias você decide que às 2 da tarde você tem preguiça e vai à praia só para ver o sol e fica lá até o pôr do sol. Bom, pode ser a tua escolha, mas depois não reclama que você deixou de conquistar esta ou aquela meta que você tinha. Então, cara, esse equilíbrio ali entre o quanto você quer fazer e realizar e o quanto você respeita teus momentos de ócio, só cada um vai saber. Eu acho que eu preciso menos momentos de parar e de só ficar sem fazer nada do que outras pessoas. Mas não tem um certo ou errado. Tem pessoas que precisam parar mais e respeitar um ritmo um pouco mais lento. Eu acho que é válido, desde que quando você esteja produzindo, você faça com qualidade. E penso que algo bem importante é justamente se observar e ver se essa medida está sendo boa. Porque se você todo dia tem um horário da preguicinha, mas isso não compromete nem o teu rendimento nas coisas que você quer fazer, e nem o teu emocional, tipo, você tá bem com isso, você tá de boa, você tá feliz, você tá fazendo as coisas que você quer, mas realmente todo dia você decide ou ficar 2 horas na praia ou assistir um filme. Eu acho que é bastante tempo, né? Tipo, um tempo considerável. Mas aquilo cai bem para você, você tá de boa. E eu não vejo problema nenhum, não vou ser eu que vou te julgar, veja bem. Então, se você mesmo está se julgando, aí a gente tem um problema. Aí não tá boa a medida. Isso é um processo pessoal. Acho que a gente volta de novo no início do nosso papo sobre autoconhecimento, que eu acho que é algo realmente um caminho para a vida, né? É a E algo grande que pode ir chave, né? mudando também, podem ser fases. Eu não sei se respondi a tua pergunta, mas qualquer Não, coisa. respondeu sim. Respondeu sim. O que eu consigo entender disso que você falou é que, na verdade, assim, a preguiça vai sempre bater forte, né? Para uns mais, outros menos. E é uma questão de você entender qual é o momento certo para você parar, para que isso até dê um boost em você, né? Acrescente, incremente a Com tua energia e certeza, tua vontade de produzir mais, né? Seja com no seu certeza. trabalho ou algum projeto. Para mim é fundamental isso. Para mim, quando eu começo a fazer muita coisa e tal, chega uma hora que eu estou saturado e eu preciso parar, deito no sofá, não faço nada, né? Fica com as Bom, gatinhas depois por aqui. brinca, então aí depois volta, tá? E eu sigo fazendo isso. Para mim, eu vou quebrando meu trabalho durante o dia, assim, né? Sim, Por justamente perceber isso, assim, que, nossa, se eu paro um pouquinho, fico uns minutinhos ali de boa, sem fazer nada, nossa, dá um acréscimo muito forte, assim. Mas existe, eu fiz essa pergunta porque existe muito essa tendência da gente simplesmente abominar a preguiça, né? Dentro desse assunto de produtividade e tal. Cara, a preguiça é execrada, do tipo, não, isso é o próprio inferno, né? Para quem quer ser produtivo, você não pode parar e descansar, acho que não, acho que tem que ter esse momento sim, né? para mim tem super seu valor, até porque o que você entende por preguiça? Às vezes eu estou mergulhada em planilhas financeiras e aí eu canso, não quero mais ver isso. Pode dizer que eu estou com preguiça de fazer o trabalho que eu tinha que fazer, de repente realmente eu tinha que fazer, mas eu não estou afim. Mas também não é que eu quero simplesmente me jogar no sofá. Aí eu faço o quê? Eu abro um livro meu, algo que eu esteja escrevendo, ou eu vou trabalhar em fotos de asana, que é algo que eu curto muito, isso que você falou, e que eu sempre tenho trabalho pendente, mas não é a prioridade zero na minha vida. Vou fazer uma outra coisa que seja útil. Eu não fico frustrada comigo por estar, tipo, jogando um final de semana fora, tipo, jogada no sofá, que também poderia ser, mas eu sei que eu estou fazendo coisas, de repente, por mim, talvez não estou fazendo a planilha financeira, que também eu tinha que fazer,
eu adio essa planilha para daqui a 1, 2 dias e eu fico fazendo outras coisas. Então, é muito legal quando você tem projetos pessoais que te dão prazer, que te alimentam, que talvez não é a prioridade zero, não é o que vai te trazer um retorno agora, né, de repente, mas está ali, é algo para você tem valor. Então, gosto de ter essas alternativas. Eu tenho vários projetos pessoais que vão andando sem prioridade zero e que às vezes preenchem nesses momentos em que não estou afim de uma planilha financeira ou sei lá, outras tarefas mais administrativas que fazem parte, né? E que são importantes, mas eu deixo para uns dias depois e hoje eu vou me permitir passar o dia inteiro só escrevendo, só revisando um livro, só... Beleza, eu estou feliz. Eu gosto muito disso, de ter projetos pessoais que me dão um brilho nos olhos, né? Que me animam, assim. Porque acaba sendo meio que não necessariamente uma diversão pela diversão, mas é algo que você faz com prazer, com vontade de desenvolver Sim. E ver realizado, né? Eu acho que isso é uma coisa que motiva muito, né? Pelo menos a mim, né? Criar coisa minha, que eu gosto e queira ver frutos a partir daí, né? Queira ver resultados. Eu acho que isso motiva muito. E acrescentar isso nos momentos de pausa, né? No trabalho, naquelas coisas mais chatas do dia a dia, né? Faz muito sentido mesmo isso para mim. E entrando no aspecto mais técnico, Mel, será que existiria alguma técnica ou algumas técnicas específicas para nós aumentarmos a produtividade? Ou não necessariamente? Você diz da área técnica, né? Da nossa filosofia? Sim, algo prático, né? Que Eu você sempre possa aposto fazer. mais na prática completa, de fato. Mas penso que ao longo do dia, e de novo, isso é bem personalizado para cada um. Mas penso que sim, é válido ao longo do dia fazer pausas, até para arejar a cabeça, enfim. E nessa área, o melhor é você fazer pausas, se for com o objetivo de praticar técnicas, fazer pausas focadas em respiratórios, que aumentem a quantidade de energia, de vitalidade no nosso organismo, né, que tragam lucidez, que te deixem mais desperto. E faria também, ao longo do dia, umas pausas para algumas técnicas corporais que tragam um bem-estar ao corpo. Então, a gente tem passado muito tempo sentado no computador. Eu vejo que antes já passávamos, mas de alguma forma todo mundo agora passa mais tempo. Isso cansa as costas, cansa os ombros, cansa o pescoço. Então, eu vejo que as próprias aulas que eu ministro, eu tenho até modificado um pouco, baixado um pouco o grau de exigência em termos de musculares e tal, e focado muito, mais ainda só no bem-estar, em descontrair as costas, em trazer descontração aos ombros, ao pescoço, enfim, um pacote completo. Então, pausas ao longo do dia para fazer esses conjuntos de técnicas, vejo que pode ser bem útil. Talvez não é algo direto, tipo, faça este respiratório acelerado ou respire de forma consciente e aumente a sua produtividade. Eu acho que essa linha tão direta é muito delicada, não tem como prometer isso. Mas você ter a noção de que ao longo do dia é importante você mudar o foco em que você estava, né? Antes estava muito no mental, um trabalho muito mental, quem trabalha muito com o mental. E aí você para fazer um respiratório que te conecte com o teu corpo, que traga mais vitalidade, porque isso tem muito a ver com os nossos respiratórios, e umas técnicas corporais que ajudem a descontrair ali o corpo e tal. A tendência é que quando você volta ao trabalho, você volte meio renovado, né? Pode dizer de alguma forma. Então, penso que essas técnicas sim fazem diferença. Eu gosto muito também da prática de coreografia, né? Que a gente gosta, mas não só do próprio treinamento de uma sequência já estabelecida, mas da improvisação, que acho que isso tem muito a ver com se soltar, com ser criativo. Então, penso que também isso vem muito aliado com um tipo de trabalho bem produtivo e criativo. Mas acho que isso, assim, vai ser mais concreto para quem pratica formalmente nas nossas escolas, digamos. Alguém que esteja assistindo e não conheça nada, a coreografia deixe para um passo mais à frente. Mas técnicas respiratórias e mesmo corporais consegue aprender em
qualquer aula iniciante que faça, né? Eu sinto muito nesse sentido como um efeito acumulativo da prática, para o bem, né? Para o lado positivo, no sentido de que na época que eu estou mais praticando, com mais disposição eu me sinto, né? Independentemente se for numa pausa entre o trabalho ou alguma atividade, ou a prática diária, né? Isso produz um efeito acumulativo, assim, no sentido de que você está praticando bastante todo dia ali, todo dia um pouquinho, pelo menos, e tal, faz uma prática. Cara, isso cada vez mais vai te dando mais energia, mais disposição, e eu sinto que isso faz muita diferença para a produção no trabalho e de qualquer outra tarefa, né? Sim, com certeza. Melzinha, acabou o nosso tempo. Ah, que rápido. Pois é, 40 minutinhos é muito rápido, né? Dá vontade de ficar conversando aqui, o papo tá muito bom mesmo. Mas agradeço de coração a tua presença, agradeço também a presença de todos aqui, tanto no nosso canal no YouTube, como também aqui no Instagram. Vai ficar arquivado no nosso IGTV e também no nosso canal. Você pode visualizar, você que está chegando agora, todo esse bate-papo depois, e também dá para compartilhar com seus amigos. Segue as redes sociais da Mel, né? E também as redes sociais do The Rose Method Copacabana. É isso, Mel? Isso, ó, meu Instagram, quem quiser seguir ou marcar. Cada tanto eu decido postar uns textos lá, mas não vou prometer, tá? Às vezes tem uns textos reflexivos sobre umas coisas, mas não vou prometer. Então, meu Instagram é mais pessoal, mas se quiser falar comigo, pode falar por lá, é melina.professora. Ou da minha escola é de Rosecopa, @ de Rosecopa. E se você gosta desse tipo de palestra, sugiro que você siga o nosso canal no YouTube, além do canal do The Rose Festival São Paulo, claro, que além do mais, essa minha conversa aqui vem de uma sequência de excelentes conversas com outros colegas, né, professores e amigos. Então, se você curte esse tipo de conversa descontraída sobre assuntos, assista no canal do YouTube do The Rose Festival São Paulo e no da minha escola. Então, busca no YouTube The Rose Method Copacabana ou veja no Instagram aquele linkzinho que indica, né? Tem os links da escola, inclusive do canal do YouTube, deixa essas dicas. No canal, lembrei agora, no canal do YouTube da minha escola, tem uma palestra que foi em janeiro, que foi bem sobre esse assunto. Chama-se Partiu 2020, está virando um clássico. No próximo ano, na verdade agora em dezembro, vai ter Partiu 2021, tá? Então é sempre para trazer dicas de programação ali, de organização para o ano. E essa palestra é um pocket do curso que eu ministro com esse mesmo assunto, que aí vai mais fundo. Mas agora não tenho uma data marcada, mas ministro regularmente. Perfeito. E lembrando que nos dias 22 e 23 teremos o World Live, que será um evento organizado pelo The Rose Festival São Paulo, que teremos milhões, não, mentira, não teremos milhões, mas teremos muitos palestrantes incríveis com vários temas maravilhosos. Então, inscreva-se, fala com o seu professor, fala com o seu diretor para você se inscrever, vai ser sensacional. E seguimos a cada semana aqui com as nossas lives do The Rose Festival São Paulo. Valeu, galera. Um beijão para vocês e até a próxima. Obrigada.